Graças a Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Estamos aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor. Culto de Santa Ceia, aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor aberta no Evangelho de São João, capítulo de número 3. Evangelho de São João, capítulo de número 3. Não? Evangelho de São João, capítulo de número 3. E quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ver isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel, e não entendes essas coisas? Em verdade vos digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se for falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas de Deus. Amém? Podeis assentar. Graças a Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Você veio para ouvir a palavra de Deus. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga aleluia. Cadê a turma do glória a Deus? Cadê a turma do aleluia? Cadê a turma das palmas? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que certa feita um homem chamado Nicodemos chega próximo de Jesus e lhe pergunta o que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz para ele que a pessoa deveria nascer de novo. E ele pergunta: como que uma pessoa já velha pode nascer de novo, entrar dentro do ventre de sua mãe e nascer de novo? Só que Jesus não estava falando ali de um nascimento carnal, ele estava falando de um nascimento espiritual. Ele estava falando de que aquele que aceita a Jesus Cristo, ele morre para este mundo e nasce para Cristo, e nasce para o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que
Jesus Cristo ele explica para aquele homem, porque aquele homem também era mestre, era autoridade, e conhecia a Torá, né? Ele conhecia as leis judaicas, ele conhecia a palavra também. Porém, a pregação de Jesus, aquilo que Jesus ensinava, ia de encontro àquilo que esse homem já havia aprendido. E a palavra, e ele pergunta: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Não, mas no livro de Jó, a palavra fala que certa feita, Jó vira para a mulher dele e fala assim: nu saí do ventre de minha mãe, e se precisar nu eu volto para lá novamente. Porque nós não podemos, amados irmãos, pensar que nós só precisamos vir à igreja, nós só precisamos ler a Bíblia, nós só precisamos tomar a Santa Ceia. Não é só isso. A palavra do Senhor nos ensina que é muito mais. A palavra do Senhor nos ensina que é ter uma vida com Cristo. E quando nós nascemos para Cristo, nós morremos para esse mundo. E a palavra de Deus fala que Jesus é o primogênito de muitos, e nós somos esse muito, nós somos esses outros filhos do Senhor, mas apenas aqueles que aceitarem e reconhecerem Jesus Cristo como o único Salvador de sua vida. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E a palavra do Senhor diz lá no verso 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele fala logo no versículo 17: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa noite de Santa Ceia não é um culto normal, não é um culto onde nós chegamos aqui, cantamos, ouvimos uma palavra e simplesmente diz não é. Esse culto relembra as últimas horas de Jesus com seus discípulos. Temos aqui o suco de uva, o pão, que representa o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor fala que nós não podemos tomar a Santa Ceia do Senhor indignamente. Mas quem é digno de tomar a Santa Ceia do Senhor? Por isso que a palavra de Deus fala: examine-se por si só o homem. Se examinar é olhar para dentro de si e ver se a vida que você está levando é uma vida condizente com o que a palavra diz. Quando Cristo fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, não é só você chegar na igreja, levantar a mão, aceitar, não é só isso não, é muito mais. Porque quando você simplesmente levanta, eu falei isso aqui na sexta-feira, se eu não me engano, ou no outro domingo, não me lembro, mas tem muita gente que está dentro da casa do Senhor, mas não tem nada de cristão na vida dele, não tem nada de cristão. Cristo não habita nele, não. Cristo não está agindo na vida dele. Por quê? Porque ele não morreu para o mundo. Ele não morreu para o mundo. Ele vem na igreja porque aqui todo mundo trata ele bem. Ele vem na igreja porque para ele a igreja é como se fosse um clube social. Ele chega aqui, pega na mão de um, pega na mão do outro, mas aquilo que é ministrado aqui não entra no coração dele, porque o coração dele não é do Senhor Jesus. E se o seu coração não é do Senhor Jesus, ele tem outro dono. E a palavra diz que esse dono, por um caminho ele entra, mas pelo nome de Jesus, por 7 ele sai. Aleluia. Às vezes você pensa que estar na igreja é só chegar aqui e ouvir a palavra. Não. Estar na casa do Senhor, amados irmãos, é congregar, é estar na luz. Porque a palavra de Deus fala: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, quando nós estamos congregando, nós estamos na luz. Mas quando nós não congregamos, nós não estamos na luz. E eu vou repetir mais uma vez aqui, porque hoje é culto de Santa Ceia e nós vamos nos examinar daqui a pouco. Já estamos nos examinando, né? Estamos desde cedo já nos examinando, olhando para a nossa vida. De nada adianta, meu irmão. De nada adianta, minha irmã. Você chegar, se assentar, mas não viver o culto.
A palavra do Senhor diz que o culto é feito com ordem e decência e com racionalidade. Ninguém chega aqui e entra num transe, fica doido e sai pulando para lá, não. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar a estatura de varão perfeito. O que é isso? Buscar ser como Cristo é. Aquele que é servo do Senhor, ele busca fazer aquilo que Cristo ensinou, ou seja, a vontade do Pai. Se você não faz a vontade do Pai, você não pode ser considerado filho. Filho é aquele que faz a vontade do Pai. E a palavra do Senhor diz aqui que Jesus fala para ele no versículo de número 11: em verdade eu te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? É onde nós falamos coisas espirituais, se discerne com quem é espiritual. Quem não é espiritual não entende o que é o agir de Deus. Quem não é espiritual não entende quando o irmão fala: irmão, eu estava em tal lugar, eu vi um anjo, eu estava em tal lugar, aconteceu isso, foi um livramento de Deus, eu vi o livramento ali na minha frente ali, eu estava passando por uma dificuldade, de repente chegou um camarada na minha casa lá e falou algo de Deus ali no meu coração, que é exatamente o que eu estava vendo. Quem não é espiritual não entende o que é isso. Quem não é espiritual acha que é falácia. Quem não é espiritual acha que alguém contou da tua vida. Quem não é espiritual chega na igreja e ouve um determinado tipo de ministração, acha que o pastor está falando para ele, que é conto para ele, que não sei o quê. Mas nós, amados irmãos, que pregamos a palavra e somos sérios naquilo que fazemos, nós recebemos daqui e passamos aqui. Aqui nós não estamos para apontar, até porque a própria palavra diz no versículo 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o trabalho da igreja é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas do Evangelho, é que as pessoas cheguem à casa do Senhor e pelo Espírito Santo e pela palavra elas tenham transformação de vida e não fiquem vivendo na mesmice. Eu quero dizer, e hoje eu fui meditar, sair de casa, fui andar um pouco sozinho e eu estava pensando, a apostasia ela chegou e chegou para ficar. A apostasia chegou e chegou para ficar. A palavra do Senhor diz: conheço as tuas obras, que não és quente e nem frio, mas é morno, e por ser morno estou a ponto de vomitar da minha boca. Isso não é para quem está lá no mundo, não. Isso é para quem está dentro da igreja. Isso é para quem senta no banco da igreja e ouve a palavra. Isso é para quem vem aqui na igreja e fala: eu sou membro dessa igreja. Isso é para quem é membro da igreja. Isso é para quem se diz que faz parte do corpo de Cristo. Isso é para você, porque a palavra do Senhor está dizendo aqui, que você não é quente e nem frio. Porque se você é quente, você está firme na rocha que é Cristo. Se você é frio, você está lá no mundo. Mas o morno, ele está dentro da igreja. O morno aparece aqui. Aí uma palavra fala com ele ali, aí daqui um dia ele volta de novo, ele ouve de novo a palavra, fala alguma coisinha com ele, mas ele não tem compromisso com Cristo. Compromisso. Bom é ter compromisso com o Senhor. Quantas vezes foi falado para você: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqueles que estavam na casa do Senhor, ninguém saiu da forma que entrou. Mas você não estava aqui e você não recebeu o Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, a própria palavra de Deus fala: acautelai-vos, porque nos últimos dias aparecerão muitos falsos profetas, né? E se possível eles enganarão até os eleitos do Senhor. E aí a pergunta que eu faço para você: você é um eleito do Senhor? Você é um eleito do Senhor? Jesus Cristo morreu naquela cruz por cada um de nós, mas você tem ciência que aquele sacrifício de cruz não foi brincadeira, que aquele sacrifício de cruz foi para que você tivesse vida e vida em abundância, que quando Jesus estava pregado naquela cruz, ao olhar para o horizonte, ele via a sua vida,
Ele via era a minha vida. Você já parou para pensar nisso? Isso é interessante que o Atos foi pregar numa determinada igreja e a primeira coisa que ele falou: Pai do Senhor, vocês estão felizes com a volta de Jesus? Amém para todo lado. Mas e a vida com Cristo? Muito fácil dizer: não, eu estou salvo porque eu estou na igreja, eu batizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu casei, eu fiz isso, eu consertei, eu alinhei. Aquilo que está ligado nessa terra será ligado no céu. Mas aquilo que for desligado nessa terra será desligado no céu. Às vezes você está achando que isso aqui é só uma representação. Isso aqui é um momento muito sério. Isso aqui é um momento muito sério. Isso aqui não é brincadeira de criança, de tomar aqui suco e comer pau, não. Quando nós viemos à casa do Senhor, chegamos aqui, nós já devemos chegar com o coração quebrantado, com o coração contrito. A palavra diz no versículo 19: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Qual é a obra que você tem feito? Qual é o fruto que você tem dado? Fruto são almas. O fruto do Espírito tem fluído na sua vida? O fruto do Espírito tem acontecido na tua casa, em você? Você tem estado nessa situação? Romanos 8:1 para mim. Você tem estado nessa situação? Porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E você tem andado por quem? Por quem que você tem andado? Por quem você tem levantado de manhã, saindo para o seu trabalho? Com quem você tem andado? Quem tem sido aquele que tem caminhado com você? Porque é muito fácil nós dizer: não, eu sou crente da igreja pastor fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas de repentemente você não é nada, meu irmão. De repentemente você é apenas mais um limpador de banco da igreja, nada mais do que isso. Porque se você não se transformou pela palavra de Deus, se você não se transformou pela palavra de Deus, você está sendo transformado por outra situação. E a palavra do Senhor diz, Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. E a palavra do Senhor diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carne, passa. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, a nossa carne milita contra o nosso espírito. A minha vontade pessoal, ela vai de encontro ao que o Espírito quer na minha vida, passa. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Isso quer dizer o quê? Se eu ando em Espírito, eu estou fazendo o que é certo, e a lei não pode me alcançar. Não existe lei para quem anda correto. Não existe lei para quem anda sem beber, dirigindo o carro. Não tem lei para ele, porque ele está dirigindo o carro, não está embriagado. Não existe lei para aquele que não furta. Não existe lei para aquele que não bate na mulher, que arruma confusão, passa. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, adultério, se relacionar com alguém comprometido, já casado, etc. A fornicação é aquela pegação, é o ficar aí que o mundo diz. Impureza, todo mundo sabe o que não é puro. Lascívia é coisas de cunho sexual, passa.
Idolatria, colocar qualquer situação acima de Deus, qualquer coisa acima de Deus, é uma imagem de escultura, é uma imagem de escultura, é o filho, é o marido, é não sei o que, colocar qualquer coisa na frente de Deus, é idolatria. Feitiçaria, não preciso nem falar o que é que todo mundo sabe. Inimizade também todo mundo sabe. Contenda, discutir, bater boca um com o outro. Ah, porque esse projetor aqui é Epson. Não, esse projetor aqui é filho. Não é Epson, é filho, que é Epson, é filho, que é Epson, é filho. E fica desse jeito aí. Ciúmes, que não levam ninguém a lugar nenhum, só destrói. Iras, tem pessoas iradas, com tudo, qualquer coisa está irada. Pelejas, brigas, lutas, dissensões, heresias, pregar aquilo que não está na palavra. Inventar algo e falar que aquilo foi Deus que falou. Inveja, um dos piores pecados que existe, está ali. Homicídios, matar alguém, e esse matar alguém é espiritualmente falando e é fisicamente falando também. Benediz, cachaçada, isso aí todo mundo sabe. Glutonaria, comilança, não para de comer, come tanto e passa até mal, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão nos declaro, como também já antes nos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é dever de casa para todo mundo aí, ó: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Volta. Dever de casa para toda a igreja aí, ó. Sentar na sua casa e estudar o que é isso aqui, ó. Daqui aqui. Gálatas 5:22. Quem tiver caneta pode anotar aí. Amém? Gálatas 5:22. Senta na tua casa, pega a tua Bíblia, abre lá em Gálatas 5:22. Se você tiver concordância bíblica, pega. Se não tiver, pega dicionário. Vai ver o que significa cada palavra dessa aí: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A Bíblia diz que isto é. A Bíblia diz que isto é o. Isso aqui está no singular ou no plural? Está no singular, então é o fruto, não é os frutos. Se você não tem o fruto inteiro, você não tem nada. Entendido ou não? Sim. Se você não tem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, em algumas Bíblias vai estar escrito aqui domínio próprio. Se você não tem isso aqui, você não tem todos, você não tem nenhum. E aí você está debaixo do domínio da lei. Porque quem tem isso aqui passa por ele. Quem tem isso aqui, ó, leia para mim. Contra essas coisas não há lei. Então, se você não tem, se você não tem nenhuma ramificação do fruto, ou talvez você tenha um pouquinho de, você não tem nada. Ou você tem o fruto por completo, ou você não tem nada. Se você só vai alcançar, você só vai alcançar este fruto se você andar em espírito. Se você não andar em espírito, você não vai ter esse fruto. Agora, que espírito é esse que eu tenho que andar? Qual espírito é esse? Espírito Santo. Porque tem gente que anda com outros espíritos por aí, né? Tem gente que é conhecido como cavalo, né? Tem gente que anda com espírito de porco, tem gente que anda com espírito de sujeira, tem gente que anda com espírito de prostituição, tem gente que anda com tudo quanto é tipo de espírito, mesmo com o Espírito Santo. Ele anda com todo tipo de espírito, menos o Espírito Santo. Nunca vai ter esse fruto aí, se não andar com o Espírito Santo. É Ele que vai te dar condição de ser uma pessoa melhor, uma pessoa que mudou, que nasceu de novo. Agora, se permanecer lá nas obras da carne,
Você não nasceu de novo. E se você está na igreja achando que nasceu de novo, não nasceu, tu é mentiroso. Mentiroso. A própria palavra nos diz aqui, ó. A própria palavra nos diz, e o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Nós vamos ceiar daqui a pouco. Aí você olha, você vai se examinar, qual é a obra que está aparecendo aí em você? O que você tem feito com o talento que Deus colocou na tua mão? O que você tem feito nas suas 2 horas e 40 minutos de dízimo de 24 horas? O que você tem feito com ele? Ah, eu trabalho, amém. Graças a Deus que você trabalha e cuida da tua família. Ah, eu estudo, amém. Graças a Deus que você está se aprimorando. Ah, eu não faço nada, está errado, deveria estar tirando tempo do seu dízimo. Eu não estou falando dízimo de dinheiro, não, estou falando de tempo de excelência com Deus. Há muito tempo tem muita gente que não tem tido tempo de excelência com Deus, e quando eu falo isso, eu falo com conhecimento de causa. Por quê? Vai lá. Porque essa pessoa aqui, ó, habita aqui, ó. E se o mesmo Espírito que habita em mim não habitar em você, meu irmão, tem alguma coisa errada aí, ué. Se o mesmo Espírito que habita em mim, porque eu creio no Espírito Santo que mora em mim, eu creio nele. Se você não crê no Espírito que habita em você, tem um trem errado aí, ué. Volta lá nas obras da carne, lá. Os 3 para trás aí. Porque as obras da carne são manifestas. A gente vê isso hoje em dia? Sim ou não? Sim. Vamos responder com vontade, vamos acordar. A gente vê isso aqui nesses dias? Sim. A gente vê isso aqui? Sim. Vê isso aqui? Sim. Vê isso aqui? Sim. A gente está vendo, volta lá. Sabe aonde a gente está vendo isso aqui, ó? Direto entre os jovens, adolescentes e até algumas crianças que pai e mãe não educa da forma como tem que educar, que é na palavra de Deus, e sensualiza a criança. A criança cresce impura e lascívia. Passa. Idolatria, nós vemos isso aqui, vemos até aqui dentro da igreja. Vemos até aqui dentro da igreja. Feitiçaria, vemos também aqui dentro da igreja. Pastor, o senhor é doido? Não. A rebeldia, ela equivale ao pecado de feitiçaria. Então, se você é rebelde diante da palavra de Deus, é como se você fosse um feiticeiro. Inimizades, a gente vê? Sim ou não? Sim. Até dentro da igreja vê também. Contenda vê? Vê. Até dentro da igreja também vê. Ciúme vê? Sim. Desembolado. Ira todo dia. Lutas todo dia. Dissensões todo dia. Heresias, o que mais tem hoje? Quantas denominações de igreja nós temos hoje no mundo? Milhares. Milhares. E quantas heresias que a gente viu? Outro dia eu vi um cara fazendo um negócio, achei esquisito demais. Diz que é a unção do cuspe. Mandou o cara abrir a boca, encheu a boca d'água dentro da boca do cara. Eu procuro entender se há finalidade nisso. A palavra de Deus fala que quando Jesus curou o cego, ele cuspiu no chão, fez uma cerada de barro, passou nos olhos do cara e mandou ele lavar. Ele voltou a enxergar. Teve o que ali? Um propósito. Um propósito. Agora, abrir a boca e cuspir dentro da boca da pessoa. Tem umas coisas que é meio, como eu falo, aquilo que a gente não conhece, a gente não julga, né? Inveja, tem demais. Ah, o fulano foi levantado a diácono da igreja, mas eu que tinha que ter sido levantado. Não, eu sou melhor.
fulano, marido do lado, não canta nada, eu canto melhor que ela, eu tinha que estar aqui no lugar dela. Ah, o pastor não dá oportunidade, só ele. Eu quero fazer o que ele fala. Não vai nessa não, você se lasca. Homicídios aqui. Sim ou não? Sim. Sim. Você pode matar uma pessoa espiritualmente. Chega perto da pessoa, entrega um trem para ela que Deus não mandou você entregar. Você arrebenta com a vida da pessoa e a pessoa nunca mais volta na igreja. A pessoa nunca mais vai acreditar que Deus pode falar com ela. Está cheio de falsos profetas por aí, dizendo coisas que Deus não falou. Toma cuidado com esse negócio. Deus mandou te falar. Deus mandou te dizer. Às vezes não é Deus nada. Às vezes tem outro espírito rodando na vida aí, você não está sabendo. Bebedice. Tem também. Glutonarias? Tem também. Tem também. As pessoas acham que comer demais não é pecado, não é obra da carne. É obra da carne sim. Porque se você comer demais, você pode morrer, infeliz. Você pode morrer. Está lá com glicose, colesterol, triglicérides, não sei o que, lá no ácido úrico, lá na lua. Não, mas eu vou comer só um pedacinho, como 300 quilos de trem. E a palavra ainda é mais dura ainda, porque ela fala que os que cometem tais coisas não de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas e vou-nos preparar lugar. Ele vai preparar o que para nós? Aonde? Quem comete isso entra aqui? Não. Simples assim. A palavra de Deus, irmãos, é exata. É exata. Ela é exata em tudo. É igual antigamente tinha uma propaganda do Bamerindos, né? A poupança Bamerindos continua numa boa. Você coloca 2 lá e ganha mais 3. A palavra de Deus, amado irmão, é um livro de condição para concessão. Aqui não é chegar de qualquer maneira e sentar na janela e só esperar Deus agir. Não é assim. As pessoas têm que entender que não é assim. Os pastores antigos, os pastores que nos precederam, pastores de 30, 40, 50 anos atrás, saíam para fazer uma ministração, às vezes andava 10, 15 quilômetros a pé. Hoje, se for para ir da esquina na outra, não vai. Se você não está doente, meu irmão, cadê a força de Cristo em você? Olha para a vida de Jesus, 3 anos e meio de ministério, tanto que esse homem andava com aquelas roupas pesadas, aqueles vestidos, aquelas coisas estranhas lá, daquele povo lá, aquelas roupas diferentes, andava com aquilo lá. Às vezes, a gente não pode nem dizer se tomava banho todo dia, porque estava ali fazendo o quê? A obra. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com o eu que esquece que o negócio na nossa vida, depois que aceitamos a Jesus, não é o eu, não é o eu ter, é o eu ser, é o eu crer. É ser considerado filho do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, geração eleita, e crer que Jesus Cristo é o Senhor. Se você não crê, meu irmão, você já começou errado. Se você não crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo salva, cura e liberta, se você não crê nessas coisas, você não pode nem tocar na ceia. Pastor, mas quem é o Senhor para falar que eu não sou digno? Eu não sou ninguém. A Bíblia fala que cada um se examine. Cada um é que tem que se examinar. Não é eu que tenho que examinar a tua vida, não. É você que examina. Agora, que existem pessoas em situação, e eu vou dizer que, vou tentar achar uma palavra bem polida para dizer. Tem pessoas aqui no nosso meio, conosco, pessoas que talvez nem estejam mais aqui, que estão brincando com o sacrifício de Jesus. Tem. Estão brincando com o sacrifício de cruz.
Estão brincando com o pervertido, e esse sangue é que te purifica de todo pecado. Estão brincando com o Senhor. Irmãos, Deus tem senso de humor, mas Deus também, uma das características dele que se chama justiça. Justiça. Tem muitas pessoas que pregam um Deus carrasco, Deus isso, Deus aquilo, não sei o quê. Vai lá para o Velho Testamento, vê a quantidade de coisa que Deus fez lá. Vai para os evangelhos, vê a quantidade de coisa que Cristo fez. Vá para o livro de Atos, até lá em Judas, vai ver o que os apóstolos fizeram, mediante o Espírito Santo. Agora um conselho, e a palavra rema dessa noite para você: não caia na apostasia. Quem é apóstata será vomitado da boca do Senhor. Isso é para quem está na igreja. Isso é para quem senta aí no banco e ouve a palavra. Isso é para quem é obreiro e que tem que fazer as coisas em cima, não relaxadamente. Isso é para quem está dentro da casa do Senhor. Toma cuidado. Toma cuidado. E na hora de você se examinar, peça a Deus para falar com você. Deus, meu nome está aí no livro da vida mesmo. Uma vez um amigo meu me disse uma coisa e é verdade. Ele me disse isso há uns 5 anos atrás, eu acho. Foi um pastor pregar lá em Guarapari. E o pastor pegou e falou assim: irmãos, nós temos que observar de 15 anos para cá. Isso há 5 anos atrás. Ele falou. Então quer dizer, há 20 anos. Se verdadeiramente nós nos convertemos a Cristo. O avançar da internet te apresenta o Deus que você quiser. Do jeito que você quiser. Da forma que você quiser. Mas o Deus verdadeiro, que age, que muda quadros, que muda vida, ele está na palavra de Deus. Então se você não lê a palavra, tu não conhece nem de onde você veio. Eu costumo dizer que tem gente que fala: o Novo Velho Testamento é difícil, mas você tem que ler também. Lá no Velho Testamento tu vai saber da tua origem. Nos Evangelhos você vai conhecer aquele que morreu por você. E de Atos para frente você vai conhecer o Espírito Santo. Então se você não lê a palavra de Deus nessas 3 divisões que eu fiz aqui, você vai deixar de conhecer um deles. Vai deixar de conhecer um deles. Pastor, que eu vou fazer um jejum das causas impossíveis da semana que vem até o ano de 2059 e etc e tal. Não adianta nada você fazer jejum se você não for obediente, meu filho. Não adianta nada ficar sacrificando se você não for obediente, for insubmisso. Não adianta nada se aquelas obras na carne que nós falamos ali, você está praticando aquilo lá. Está vivendo aquilo lá. Pode fazer o jejum que for. Pode fazer o jejum de 180 dias e tal. Pode morrer fazendo jejum. Não vai adiantar nada se você for desobediente. Por isso que filho é aquele que faz a vontade do Pai. É por isso. Jesus, quando ele veio aqui, veio cumprir uma determinação do Senhor. Porque Deus... Está aqui, 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus pensou em você. Deus pensou em você. E para nós terminarmos, para a gente partir para a ceia, o que eu quero dizer para você nessa noite é: quem você tem confessado? Quem você tem confessado? Eu confesso meu patrão, eu confesso minha patroa, eu confesso não sei quem. Quem você tem confessado? Porque se você não está confessando o nome de Jesus, meu amigo, você está confessando o nome de outra coisa. Se você não está confessando o nome de Jesus,
você está confessando outra coisa. Eu quero deixar uma palavra aqui aos pais. E foi um conflito muito grande para mim essa manhã. Foi um conflito muito grande para mim essa manhã. Saí de casa, fui dar uma volta. Quando nós somos crianças, nosso pai, a nossa mãe, nós nascemos totalmente dependentes de um pai e de uma mãe. Se um pai ou uma mãe, quando um bebê nasce, não vai lá e não cuida, a criança morre. Passa-se um tempo, aquela criança vai crescendo. E à medida que ela vai crescendo, ela vai descobrindo novas formas. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que até o teu filho e a tua filha ter intelecto para pensar, responsabilidade é tua. É tua. Responsabilidade é tua. A partir do momento que ele começa, ou ele ou ela tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, a sua responsabilidade muda de patamar. Muda de patamar. Vou contar uma experiência que aconteceu com meu filho. Meu filho gostava de fumar um cigarro de maconha. Meu filho mais velho. Algumas pessoas conheceram ele aqui. Ele gostava. Um dia minha filha me ligou e falou: pai, vem aqui que o negócio tá feio, tá demais. Peguei o carro e fui. Cheguei lá, na casa que ele morava. Conversei com ele, dei uma dura nele, falei para ele: olha, se você for preso, esquece que você tem pai, filho, que eu não vou te visitar na cadeia. Não vou pagar R$1 de advogado para te tirar de lá. Regalou um zoião desse tamanho. Que isso, pai? Não, que isso não. Primeiro, eu não vou te visitar na cadeia porque seu pai é polícia. E se alguém descobre que eu sou polícia, vão te matar lá dentro. Então eu não vou te visitar. Segundo, cada um planta o que pode. Se você plantou isso aí, você vai pagar sozinho. Não vou nem te visitar. Combinado? Combinado. Você tem 1 ano para passar na faculdade. Se você não passar, não conta com R$1 mesmo mais. Beleza? Combinado? Não, pai, beleza, combinado. Passou. 15 dias depois, está ele sentado numa praça. Uma mochila cheia de cigarro de maconha, só ele de maior e um monte de menor lá. Ele levanta e atravessa a rua para comer um lanche. Do que ele vai, a polícia vem e pega os menores. Leva os menores, tudo, só ele que não foi. Ele liga para mim: pai do céu, aconteceu isso, isso, isso. O senhor jogou praga ali? Eu joguei praga não, filho. Não veja isso como praga, não veja isso como livramento. Nunca mais tive problema com meu filho. Nunca mais. Tá lá, trabalha pra caramba, tem a vidinha dele com a mulher dele, tá vivendo a vida dele lá. E graças a Deus. Graças a Deus. Mas nunca deixei de orar por ele um dia. Todos os dias eu oro pelos meus filhos. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E hoje eu estava em determinado lugar, eu estava pensando. A igreja tem lugares aí que as pessoas chamam o pastor de pai. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Porque se filho é aquele que faz a vontade do pai, então eu tenho uma pulsão de rebelde aqui então. Se filho é aquele que faz a vontade do pai segundo a pai, então eu tenho um tanto de rebelde aqui, então eu não sou pai. Não pode me considerar teu pai. Não pode. Se você é rebelde, se você é insubmisso, você não pode me considerar como pai. Agora, uma coisa eu quero dizer para cada pai e cada mãe aqui. Cada pai e cada mãe. Eles vão tomar ceia lá dentro. As crianças lá dentro. Talvez você não entenda o motivo de algumas coisas que acontecem na tua vida. E eu vou te falar por que acontece. Porque muitas das vezes a legalidade é dada pelo próprio pai e pela própria mãe.
Quero dizer para você que tem uma corrente com a bola no pé lá no passado. Arranca essa bola do teu pé. Para você viver o novo de Deus, você precisa ser quebrado. Deus não vai encher um vaso de azeite se esse vaso está rachado. Não se pode colocar vinho novo e odres velhos. Que odre que você é? Como que o Senhor vai encher você de azeite? Tem uma bola lá no teu passado te prendendo lá. Quero dizer uma coisa para você. Não sou mãe de nada nenhuma, mas eu conheço o Espírito Santo que age na vida. Eu conheço. O Espírito Santo, nesses últimos 2 meses, tem me incomodado acerca de várias pessoas aqui. Várias pessoas aqui. Tenho tido crises de choro por pessoas aqui. E eu quero te dizer que isso aqui é sério. Isso aqui não é brincadeira, não. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo tem chorado por almas aqui. Porque estão trazendo mágoa. Estão trazendo, não é mágoa a palavra, estão entristecendo o Espírito com as suas atitudes. Abre teu olho, crente. Abre teu olho. Hoje você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra aqui. Talvez daqui meia hora você não tenha mais essa oportunidade, não. Esses últimos 10 dias aí foram umas 6 mortes que teve aqui na cidade. Quem a gente não conhecia, quem era da igreja conhecia. Vimos umas 6 mortes. Mortes inesperadas, mortes de coisa que não tinha nada a ver, a pessoa morreu. Gente doente morreu. Tivemos diversos tipos de morte aí. Abre o teu olho. E foi o que nós ministramos na sexta-feira. Tema aquele que pode lançar a tua alma no inferno. Amém? Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Que a palavra do Senhor tenha falado com você. E para encerrar, eu digo que está escrito em 1 Coríntios 11: sede imitadores, como também sou de Cristo. O apóstolo Paulo dizia isso. Sede imitadores de Cristo, para que você possa, meu irmão, viver em novidade de vida. Você pode achar que essa igreja é uma igreja dura, você pode achar, é um direito seu, que é uma igreja pesada, é um direito seu, é um direito seu, você tem o direito de achar o que você quiser, mas uma coisa eu vou repetir pela 1000ª vez aqui: dentro desta casa, você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que você precisa. Eu creio no Espírito Santo que age na minha vida. E no dia que eu estiver falando bobagem, o Espírito Santo me tira daqui, bota outro no lugar. Mas enquanto você estiver aqui, meu irmão, você nunca vai poder falar que eu não preguei a verdade para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a vida daqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Nesse momento, eu vou encerrar a live aqui.